mensagem de hoje é sobre provações. Nós vamos ministrar a palavra hoje. O título da mensagem é Provações. E nós tivemos o privilégio de receber essa mensagem direto do pastor Márcio, né? A mensagem que o pastor Márcio pregou hoje de manhã, mesmo esboço, mesmo enfoque, mesmo esboço. E eu quero compartilhar com a igreja essa mesma mensagem que o pastor Márcio pregou hoje de manhã lá em Belo Horizonte, né? E eu quero ministrar com você. Se você quiser ler comigo, está lá no João, capítulo 16 do livro de João, versículo 31 a 33. João 16, 31 a 33. Evangelho de João. Eu estou com a versão King James aqui, talvez um pouco diferente da sua aí. Mas vamos pelo menos essa primeira passagem bíblica, vamos ler juntos. Depois eu sigo por aqui. Vamos então. João capítulo 16, versículo 31 a 33, diz assim: Mas Jesus lhes respondeu: Credes agora? Pois chegará um momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados para, cada um para a sua família. Vós me deixareis sozinho, mas eu não estou desamparado. Meu Pai está comigo. Eu vos preveni sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tende fé e coragem. Eu venci o mundo. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor, é a tua palavra. Nós vamos ler a tua palavra. Nós vamos expor a tua palavra. E a tua palavra não volta vazia. A minha oração é que essa palavra alcance a muitos nessa noite. A minha oração é que o Espírito Santo de Deus, a unção de Deus, que está sobre nós nessa noite, ela venha alcançar muitas vidas, para que haja uma libertação dos cativos, para que aqueles que estão presos através do medo, para aqueles que estão sufocados, perturbados, possam ser livres no nome de Jesus, por causa da sua palavra. Nós oramos, ó Deus, antes dessa mensagem, já oramos pelo nosso Brasil, antes, Senhor, dessa mensagem, antes de ministrar essa mensagem, antes de entender como a Bíblia entende, como a Bíblia olha as provações, nós queremos clamar pelo nosso Brasil, clamar pelo nosso governo, para que toda crise, Senhor, não somente na saúde, mas toda crise política, toda crise na liderança, nos governos, que ela possa, no nome de Jesus, ser vencida, porque crise, o nome já diz, é uma crise, é um momento, é um período, é um tempo de prova, mas também é um tempo de aprendizado, é um tempo de ver quem é valente e quem é covarde, é um tempo de ver quem luta e quem espera, é o tempo de ver também quem tem atitude e quais as atitudes que tem. Por isso nós clamamos e intercedemos pelo nosso Brasil, pelos nossos governos, aqui nas nossas cidades, no nosso estado, no Brasil. E nós intercedemos também pelas nações. Nós oramos por Israel e por Jerusalém, que haja paz em Jerusalém, na tua terra, na terra santa, que haja paz também na Israel espiritual, que é a tua igreja, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus abençoe. Jesus está dizendo aqui, Jesus respondeu a algumas pessoas que estavam ali na volta. Ele está dizendo, Jesus lhes respondeu dizendo: credes agora? Pois chegará o momento que realmente, e a hora é esta, é que sereis espalhados
cada um nas vossas famílias, né? Não sei se lhe é familiar esse texto, né? Mas Jesus falando aqui, e ele dizendo: vos prevenir sobre esses acontecimentos, para que em mim tenhais paz. Neste mundo sofrereis tribulações, mas tendes fé e coragem, eu venci o mundo. O mundo talvez que as pessoas querem vencer, as lutas que talvez a gente queira vencer, Jesus disse: eu já venci. Amém? Jesus já venceu. Nós precisamos estar em Cristo e entender em Cristo que Ele já venceu todas as nossas tribulações. No mundo tereis tribulações, tereis aflições, faz parte da vida, é inerente à vida as aflições. Então Jesus está dizendo aqui: tende fé e coragem. Você tem fé? Agora não basta a fé, é preciso também ter a coragem. Não está sendo suficiente a fé. Tem uma hora que a fé não é suficiente. Tem uma hora que precisa coragem. Coragem é uma postura diferente, não é uma postura defensiva. Coragem é uma postura ofensiva. Coragem é dizer: vamos junto, como se você também não tivesse com problema. Esse é o corajoso. O corajoso é aquele que ele se move, ele faz uma movimentação em direção às suas dificuldades, ele fica mais criativo, ele fica olhando as pessoas, ele está no mesmo barco, está na mesma situação. A diferença é que ele tem uma atitude de coragem. Talvez muitas pessoas têm fé, mas lhes falta coragem. Jesus disse: tende fé, coragem, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Talvez a primeira coisa que a gente tem que vencer é o medo. O medo paralisa, o medo deixa as pessoas estagnadas, o medo faz a pessoa não acreditar mais. Com medo você não tem mais esperança, você tem que vencer o medo. Talvez você vai dizer assim: o que eu estou vivendo é real. E eu vou dizer para você: não, o que você está vivendo não é real, pode ser espiritual. O que você está vivendo é: pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo numa situação difícil, olha isso. Eu digo para você: então se mova pela fé. Primeira coisa, vença o medo, porque o medo é espiritual. O medo com certeza é um espírito. A Bíblia diz que Deus não nos deixou esse espírito, não nos deu esse espírito de temor, espírito de medo. Em outra versão diz espírito de covardia. Por isso a Bíblia diz, Jesus diz aqui: tem de fé e tem de coragem. Aquele que não é corajoso deve ter uma outra qualidade, outro adjetivo, que é a covardia. Talvez o medo, medroso. Nós temos que enfrentar pela fé. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é vencer o medo, ativar a fé. Ativa a fé, ativa o profético aonde nós estivermos, aonde você estiver, ativa o profético. Seja profético em nome de Jesus. Entrega a tua vida nas mãos de Deus, amém? Entrega teus medos nas mãos de Deus. O que será que a Bíblia diz sobre aprovação? Primeiro, número 1, aprovação é a hora aonde a nossa fé é provada. Nos tempos difíceis, nós podemos abandonar Jesus ou continuar com Jesus. Nos tempos difíceis, a hora que a nossa fé está sendo provada, ou nós abandonamos Jesus, ou nós continuamos com Jesus. Está dizendo o seguinte: ou a gente continua crendo de verdade, é uma prova, a prova vem para todo mundo agora, cada um num nível, é pastor sendo provado, é apóstolo, é profeta, é homem, é mulher, é jovem, não tem, todo mundo está sendo provado agora. Ou seja, quem vai continuar com Jesus, ou quem vai abandonar Jesus agora? Quem vai defender a sua fé?
Ou quem agora vai dizer, não sei o que fazer. Tem horas que a gente não sabe o que fazer, provavelmente. Aí você vai para a oração, você vai para a Bíblia, você vai para o aconselhamento pastoral, você vai para Jesus, e a sua fé é renovada. Então, primeira coisa, primeiro item, primeira observação, agora a gente vai ver, a nossa fé está sendo provada, ficamos com Jesus ou não? Segundo, a provação mostra se nosso amor por Jesus é verdadeiro, ou é só uma atitude egoísta e interesseira. A provação mostra se nós estamos junto com Jesus mesmo, eu só queria alguma coisa de Jesus. Terceira observação, ninguém gosta de passar por provações, mas esses momentos de provação ajuda a amadurecer e fortalecer a nossa fé. O momento de prova é o momento de fortalecimento. Ninguém gosta de prova. Prova é uma coisa difícil. Prova já está dizendo prova, já está dizendo é pressão. Na hora da prova parece que Jesus não fala. A gente quer uma palavra, não é verdade? Na hora da prova a gente quer uma palavra, a gente quer um aconselhamento, a gente quer uma direção. Mas é bom a gente lembrar que lá na escola, na hora da prova, é a hora que o professor fica quietinho, né? Vamos ver se vocês aprenderam tudo. A gente fica só olhando, né? Dando uma espiada na prova do outro. E quem é que colava aí, hein? Quem não cola não sai da escola, hein? Não é bem assim, hein? Olha aí. Que crente é esse aí que cola, hein? Quem cola, depois tem que ficar colado a vida toda na vida dos outros para saber o que os outros fazem na vida real depois, né? Aí vira um grude, né? Cola mais. A hora da prova o professor fica quietinho. Tipo assim, eu já ensinei para vocês, agora vamos ver se vocês aprenderam. Essa é a hora da prova. Parece que Jesus não fala, parece que ninguém fala, parece que quer que o pastor fale uma coisa, o pastor fala outra. O pastor, em vez de mandar um negócio aqui, fica me xingando ainda, o pastor às vezes, né? O pastor xinga vocês, não? Não, né? Quem já superou uma prova, a quarta observação, quem já superou uma prova, também encontra mais força em Jesus. Quem já passou por uma prova um dia, ele sabe como é que é Jesus, ele sabe como é que é a vida de fé, ele já tem uma experiência de fé, ou seja, isso aqui eu já passei, isso aqui eu sei como é que é, né? Quem já passou por uma prova, isso aqui eu sei como é que é difícil, eu sei que é difícil, que eu também já passei, mas você vai dizer que nem Jesus, eu venci, tu também pode vencer. Jesus disse, eu venci o mundo, vós também vencereis. E a última observação, o sofrimento não dura para sempre, e um dia receberemos a recompensa, se resistirmos na provação, amém? No livro de Tiago, você não precisa abrir aí, porque senão você lê uma coisa, eu leio outra, né? Porque eu estou com uma versão diferente da sua. No livro de Tiago, capítulo 1, depois se você quiser o esboço, você me pede que eu te passo todo o esboço. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4 diz, meus amados irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passares por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança, e a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Lá no versículo 12, também diz assim, versículo 12 diz assim, feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Não precisa botar ali, não botou, né? Não bota lá, porque senão bota uma coisa lá, eu leio outra aqui. Então, queridos, primeira coisa, Tiago diz, né? Tiago, ele não corta a volta, né? Se você quer uma palavra para gente grande, vamos dizer assim, você quer uma palavra para gente grande? Abre o livro de Tiago. Já avisei, né? É palavra para gente madura, né? Ou para quem aguenta a pressão. Se você acha que aguenta a pressão mesmo, lê Tiago. Tiago é muito objetivo. E ele diz assim, considerai motivo de júbilo
Diz uma coisa. Quem é que de nós aqui acordou dizendo assim, graças a Deus, hoje tenho várias provações? Naturalmente a gente não vai fazer isso, né? Estou feliz hoje porque tem um monte de prova. Por que você está feliz, crente? Eu fui desempregado, estou desempregado, estou não sei o que, tenho dinheiro para pagar água, não tenho dinheiro para pagar luz, estou muito feliz hoje, glória a Deus. A palavra de Deus, ela vai na contramão. A palavra de Deus, por isso que, de Gênesis a Apocalipse, esse livro aqui, se você não ler ele, pela fé, se você não ativar a fé, se você não colocar a fé em prática, é mais um livro que você vai ler. Todo ele, de Gênesis a Apocalipse, ele fala de fé. Ou seja, você escolhe viver do seu jeito, ou você vive pela fé. Você vive do seu modo, do seu estilo de vida, ainda que a Bíblia possa ser um estilo de vida, ainda que adorar possa ser um estilo de vida, ainda que ser cristão possa ser um estilo de vida, possa ser uma filosofia de vida. Isso aqui não é um livro filosófico, isso aqui é a palavra de Deus, a lei de Deus. Deve-se ter muito temor ao abrir esse livro, muito mais ainda em pregá-lo, muito mais ainda em anunciá-lo, porque é a palavra de Deus. Então Deus te dá uma palavra e você duvida? Então uma autoridade te dá uma palavra e você duvida? É assim que a gente faz quando a gente não crê na palavra de Deus. Então uma autoridade vai lá e diz uma palavra, então o pai diz para o filho, fica tranquilo filho, que vai dar tudo certo, que eu vou fazer tal coisa, vou lá buscar para você um negócio. E o filho não acredita e anda do jeito dele. Então a palavra de Deus, ela é a revelação de Deus, ela é o testamento, ela não muda. Vamos para Salmo, capítulo 11, versículo 5 diz assim: o Senhor prova o justo, mas os ímpios e aqueles que amam a injustiça serão odiados por ele. Vou ler de novo, Salmo capítulo 11, versículo 5, o Senhor prova o justo, mas o ímpio e aqueles que amam a injustiça serão odiados por ele. Aquela tese que Deus que o evangelho é só amor, o evangelho é só amor. Então a pessoa é ímpia. O que é o ímpio? O que é a impiedade? Aquele que não crê em Deus. Então a pessoa não crê em Deus, ela quer o amor de Deus. Então a pessoa é injusta, porque a Bíblia diz, aqueles que amam a injustiça, o ímpio, e aquele que ama a impiedade, ou seja, aquele que é hostil com relação à palavra de Deus, aquele que não está nem aí com a palavra de Deus, então ele quer que Deus ame a ele. Aí cadê o amor de Deus agora? E as pessoas começam a fazer perguntas: por que existe a dor? Por que existe tanta coisa? Por que existe a doença se Deus é Deus? Mas qual é o seu interesse com as leis de Deus, com as coisas de Deus? Você leva uma vida de impiedade ou uma vida de santidade? Você leva uma vida de justiça ou uma vida de injustiça? A Bíblia diz o seguinte, vou ler de novo: o Senhor prova o justo. Tá, tudo bem, eu entendi a parte do injusto, eu entendi a parte do ímpio, e eu entendi a parte do justo, eu entendi a parte da prova. O que tem a ver o justo, o injusto? É que às vezes a gente acha que o ímpio não passa necessidade, não passa a prova. Olha só, o fulano é ímpio lá, não acontece nada com ele. Olha, meus queridos, agradece a Deus que você é provado, porque Deus prova o justo. Você sabe por quê? Porque Ele quer ter uma experiência com o justo, porque Ele quer que o justo amadureça, porque Ele quer levar o justo a um amadurecimento, porque Ele quer levar o justo a uma prova. Aquele que não quer prova é criança, aquele que quer as coisas muito, criança que quer as coisas muito fáceis.
Mas ela não tem a maturidade ainda. Por isso que tem o pai e tem a mãe, que vai lá e conduz, que vai lá e orienta, que vai lá e, né? Você quer o quê? Que um filho de 7 anos, 8 anos, 10 anos, se inscreva num curso de inglês com 12 anos, vai lá na internet, se inscreva num curso de inglês, em 2 anos está falando inglês, e quando termina inglês, se inscreve lá num curso de francês, espanhol, só tira 10, vai estudar, vai lá, chega para os pais, olha, essa escola aqui, eu só tiro 10, me bota numa escola mais difícil, essa escola não dá trabalho. Você já pensou um adolescente chegar e dizer, essa escola não dá trabalho para a gente? Alguma coisa está errada, eu preciso fazer trabalho, eu preciso fazer tema, eu preciso fazer, decorar a tabuada. Você já pensou isso? Não, é o pai que vai dizer, estuda, deixa eu ver, eu já fiz, deixa eu ver. Quase que 100% não fez, né? Já fiz tudo, né? Isso aqui, não, mas isso aí eu estou fazendo. Isso aí, mas isso aqui eu tenho 3 coisas para fazer. Então, mas isso aí é para amanhã, pai. Mas já faz hoje. Quem não gosta de prova é gente imatura, gente que não tem maturidade. Gente que não tem maturidade, ele quer só love. Você quer só o evangelho é amor. Jesus é lindo. Claro que Jesus é lindo. Mas a Bíblia diz que Deus prova o justo. Porque você está sendo provado, não significa que Deus não te ama. Ao contrário, significa que Deus quer te levar para um outro nível. Quem entendeu, diga amém. Salmo capítulo 11, versículo 10 e 11 diz assim: pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Uau! Para que serve a prova? Para nos purificar, ou seja, para deixar só o que é puro, para tirar as sujeiras, vai tirando ali, se tinha alguma coisa, se tinha um medo, vai saindo, porque quando você é provado, você tem uma escolha, ou você murmura, ou você adora, ou você reclama, ou você sofre a pena. Então vai sendo purificado. Então você vai escolhendo. Murmuração, sai. Adoração, reclamação, fora. Vai purificando, vai purificando. Como é que vai saber se a pessoa vai murmurar se ela nunca foi provada? Se eu só dou as coisas boas para ela fazer. Se Deus só te dá bênção, só bem, não tem prova, como é que vai saber se você vai fazer, que escolhas você vai fazer? Então, o Senhor prova o justo. Pois tu, ó Deus, nos puseste à prova, purificaste-nos como se purifica a prata. Tu nos levaste para a armadilha, puseste um pesado fardo sobre nossas costas. Olha o que o salmista diz, salmista Davi, né? Salmista poético, inteligente, intimidade com Deus. Olha o que ele diz aqui: tu nos levaste para a armadilha, puseste um pesado fardo sobre nós. O que tu fez comigo, Deus? Olha o salmista falando com Deus. Provérbios, esse que eu li foi o 66:11. Foi 66:11. Desculpa, é 66:11. 10 e 11. Provérbios 17:3 diz assim: o ouro e a prata são provados pelo fogo, mas é o Senhor que revela quem as pessoas realmente são. Provérbios 17:3, o ouro e a prata são provados pelo fogo. É o fogo que prova o ouro e a prata. Mas quem revela quem realmente as pessoas são é Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, diz assim: portanto, nesta verdade exultais, mesmo considerando que agora por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos, mas por toda espécie de provação, tenhais de ser afligido por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que
refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Então, 1 Pedro capítulo 1, versículo 6 e 7, fala: portanto, nessa verdade exultai. Qual verdade? Mesmo considerando que agora por algum tempo ainda tenha de ser afligido de toda espécie de provação, assim acontecerá, para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. Vamos ver se é uma fé sincera? Vai a provação. A fé provada vale mais do que o ouro refinado. 1 Pedro capítulo 4 diz assim: amados, não vos assusteis com a aprovação que surge entre vós, como fogo ardente, com o objetivo de provar a vossa fé. Não entendais isso como se estranho vos tivesse acontecido, como se algo estranho vos tivesse acontecendo. Contudo, alegrai-vos por seres participantes do sofrimento de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Mais uma vez aqui em 1 Pedro falando de se alegrar na provação. Essa é a palavra de Deus. Você crê nessa palavra ou você sofre? Você crê nessa, você vive essa palavra ou vive do seu estilo de vida, da sua maneira de viver? A provação, ela é importante na nossa vida. Deus nos prova sim, com todo tipo de prova. Deus nos prova, e essa mensagem não é nenhum desrespeito às lutas que você passa, não é nenhuma insensibilidade às provas que você passou. Ninguém está dizendo que você não passou coisas difíceis, não. Nós estamos ensinando você, anunciando o Evangelho, levando você para a cruz, não para um ambiente de autocomiseração, não para uma atmosfera de autopiedade, não. Nós queremos levar para você para uma atmosfera, para um lugar frutífero, para um lugar abundante. Esse lugar é no Senhor, como diz a música. Livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz assim: trazei sempre viva a tua memória a maneira como o Senhor, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de que exteriorizastes todas as intenções do teu coração, se estava decidido a obedecer aos seus mandamentos ou não. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Os 40 anos no deserto serviu para conduzir o povo no deserto, durante 40 anos, para provar a humildade deles, para tornar eles humildes, para exteriorizar as intenções do coração. As provações trazem para fora, exteriorizam as intenções do coração, porque o coração fala, a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de quê? De que está cheio o nosso coração? É isso que vai falar, é isso que o seu coração vai falar. A boca vai falar daquilo que está cheio o coração. Você imagina, aqui tem uma caneca de água, né? Eu vou tomar um pouquinho. Se essa caneca cair aqui, o que vai acontecer? Vai virar o quê? Se essa caneca virar aqui, vai virar o quê? Vai virar água, pastor. Por que vai virar água? Se eu jogar em vocês essa água, por que vai virar água aqui de dentro? Porque é isso que tem aqui dentro. Se tivesse suco de laranja aqui, se tivesse café aqui, que não é uma ideia ruim, é café que ia sair aqui de dentro. Se tivesse aquele cafezinho preto aqui com pão de queijo do lado, é os que ia sair aqui de dentro. A boca fala do que está cheio o coração. O que está cheio o coração é que vai falar para fora. Nessa hora a gente fala: misericórdia, ajuda-me, Senhor. Que nem diz o salmista: som do meu coração,
sonda, procura lá. O salmista está dizendo assim, eu olho para mim, às vezes eu não vejo que eu estou errado, mas sonda o meu coração, e me revela, se tem algum caminho mau, porque eu quero só te servir, e ser fiel a ti. Então a aprovação, ela é importante para ver as intenções do nosso coração. Você acha que Deus está torcendo para a gente se dar mal? Você acha que Deus está torcendo, agora essa aqui vou mandar? Não, é aquele mesmo Deus lá de Jó, viu, meu servo Jó, pode provar ele, tirou os filhos dele, os filhos deles morreu a parte econômica, família, economia, saúde, emocional e espiritual. O camarada foi atacado em 5 áreas ao mesmo tempo. Basta uma para as pessoas às vezes abandonar Jesus. Basta uma área dessa às vezes para a pessoa entrar em crise. Você sabe o que? Sabe por que tem famílias fracas? Famílias fracas. Vocês me perdoem dizer, mas às vezes a gente está muito acostumado com o evangelho barato. Às vezes está muito acostumado com o evangelho barato, com o evangelho fácil, do evangelho fácil, das coisas fáceis. O evangelho é a coisa mais linda que tem, mas é um livro também de obediência. A palavra de Deus é o testamento nosso, testamento de quem ama deixa um testamento, quem ama deixa uma promessa, quem ama deixa um legado, quem ama deixa algo, e Deus nos deixou a sua carta de amor para nós, só que ela é uma carta de amor, de conselho, de atitudes, para a gente deixar de ser menino. Sabe por que vem as provas? Para a gente perder a inocência. Tem coisas na vida da gente, que a gente tem que perder a inocência, para encarar a vida do jeito que ela é. Às vezes a pessoa tem 10 anos, inocente, aí tem 15 anos, continua, 20 anos, a vida é bela, 25 anos, coisa boa, aí com 30 anos, às vezes acontece algo que ela achava que só acontecia com os outros, aconteceu com ela, aí ela perde a inocência. Às vezes é preciso a gente ser desacreditado para perder a inocência. Às vezes é preciso a gente ser, até mesmo, Deus usa. Você acha que foi uma coisa legal que Satanás fez com Jó? Acha que foi uma coisa legal? Meu Deus, morreu filho, morreu tudo, numa vez só, num abismo, chamou outro abismo. Foi legal isso aí? Não foi legal, foi terrível, foi ruim. Não desejo isso para você, mas a Bíblia diz que como é importante a prova. Sabe por quê? Não é porque Deus não acredita em você, é o contrário, é que Deus está dizendo, está vendo lá? Ele é um adorador, ele é uma adoradora, ele vai ser provado, mas ele vai ser fiel. Ela vai ser provada, mas ela vai ser fiel. Não quer dizer que você não vai chorar, não quer dizer que você não vai falar umas bobagens como Jó falou, não quer dizer que você não vai pensar que Deus deu, Deus tirou, não quer dizer, não quer dizer que você não vai sentir, mas no fundo, você não larga seu Jesus. A prova vem, mas no fundo, Jesus é em primeiro. Em algum momento parece que Jesus até ficou em segundo, mas na hora da prova mesmo, Jesus ficou em primeiro. Você venceu, agora você está com Jesus, e esse é para sempre. Esse é o amigo verdadeiro, esse é o filho verdadeiro, esse é a casa verdadeira, essa é a prosperidade verdadeira, é ter Jesus no coração. Esse é o verdadeiro sentido. Se nós pudéssemos fugir das provas, prova não é um momento legal não. Atos capítulo 20, versículo 17 a 21, trazei sempre viva, eu já li essa passagem, vamos para a próxima. Aos que caíram sob as rochas, simbolizam que receberam a palavra com alegria.
Assim que ouvem, contudo, não possuem raiz. Creem por um período, mas desiste no tempo da provação. Isso aqui é a... Vocês não entenderam nada, né? Mas eu vou explicar agora. É a passagem da lei da semeadura, né? O semeador que saiu a semear suas sementes. Tem uma das sementes que diz assim: as sementes que caíram, as rochas, simbolizam os que receberam a palavra com alegria, assim que a ouvem. Coisa boa esse evangelho, coisa boa esse acolhimento, que igreja boa, que abraço bom, que recepção boa, que pastel bom, que gente bonita, como esse povo canta bem, que alegria, né? Receberam a palavra com alegria, coisa boa. Jesus entrou na minha casa, tudo vai melhorar. Contudo, não possuem raiz. Creem por um período, mas desistem no tempo da provação. No tempo da provação desistem. Receberam a palavra com alegria. Dizem que há dois grupos de pessoas na igreja. Há os que estão na igreja por conversão e os que estão na igreja por acolhimento. Acolhida. Pessoas são aceitação, conversão e aceitação. Explico melhor. A pessoa não deu certo em nada, não deu certo, já separou 10 vezes, já brigou com os filhos, brigou com a mulher, com a segunda, terceira, já brigou no trabalho, brigou em tudo, nada deu certo, comprou, vendeu, ficou devendo, não deu certo, lugar nenhum. Não deu certo na casa, não deu certo na igreja, não deu certo, aliás, na escola, na vida, aonde é que ele vem? Vem na igreja. Aqui, a igreja abraça, a igreja ajuda. Então ela foi acolhida como nem outro lugar. Até aí está certo. Esse é o papel da igreja. A igreja, existe 3 chances na vida da pessoa. A pessoa nasce com 3 chances na vida. A primeira chance dela é a família dela. Essa é a primeira chance dela. Às vezes essa chance falha. Ela tem uma segunda chance. Nem todo mundo que a primeira chance falhou, ele deixou de ser alguém na vida. Porque ela tem uma segunda chance, que é a escola. Quantos depoimentos de pessoas que moravam na favela, hoje são juízes, são advogados, são empresários. A primeira família talvez não deu tudo que ela tinha, não deu, talvez muitos nem conheceram seus pais. A primeira família, a primeira chance da vida deu errado. Aí tem a segunda, que é a escola. Se a primeira não deu, a segunda não deu, só tem a terceira chance dela, que é a igreja. A igreja às vezes é a última porta que a pessoa entra, e aqui ela é acolhida, aqui ela é amada. Mas deixa eu quebrar o encanto, deixa eu quebrar esse romantismo, porque nós não estamos aqui só para acolher, nós estamos aqui para apontar a cruz, e a cruz é renúncia, e a cruz é mudar de vida, e a cruz não é, que nem diz a pastora Cláudia, a vida não é um moranguinho, a vida não é aquela torta de morango gostosa que a gente, não, a vida real, ela tem que ser de renúncias. Quando você aprende o objetivo da renúncia, o objetivo da prova, aí que você vai lá para Tiago e diz: olha, eu me alegro, se vem prova, é porque vem bênção, se vem provas, é porque vem aprendizado, se vem provas, é porque vem maturidade. Não foge das provas, encara. Por isso que Jesus diz: seja forte, seja valente, seja corajoso. Ou seja, senta lá na mesa da pessoa que tem que resolver, senta na frente dela como homem e resolve. Senta na frente lá como uma mulher de personalidade e encara os problemas. Eu tenho isso para resolver. Jesus está me dando oportunidade. Então, encara de frente, seja corajoso.
Seja forte e corajoso. Sabe por quê? Porque o teu maior inimigo já foi vencido na cruz. Jesus já venceu. Amém? Ele venceu a morte. Ele venceu a morte e o inferno. Jesus envergonhou a morte e o inferno. Então você, nesse aspecto, você pode dizer: eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Hebreus capítulo 3, versículo 7 a 9 diz assim: assim como proclama o Espírito Santo. O que o Espírito Santo proclama? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto. Você sabe o que aconteceu no deserto? Você sabe que um povo lá murmurou? Você sabe que um povo foi lá e não soube respeitar processo? Você sabe que tinha um povo imaturo lá? E a Bíblia diz que só Josué e Caleb, daquela geração toda, só Josué e Caleb entraram. Nem o seu grande líder entrou. Então, assim como proclama o Espírito Santo, se hoje ouvides a sua voz, não, sabe qual é o problema? A gente sabe o que é que Deus quer de nós. A gente sabe que Deus quer uma correção de nós. A gente sabe que Deus quer nos provar, mas a gente endurece o coração. É o que diz a Bíblia: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O que você precisa fazer, faça hoje. Faça agora, mude hoje, mude agora. Vale a pena por uma vida melhor. Vale a pena para você crescer, para você ter uma maturidade. Vale a pena para você crescer em Deus. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Está no livro de Hebreus. Ainda que viram milagres no deserto, ainda assim, geração ingrata, aquela geração ingrata, viu milagre, viu pão descer do céu, comeram do melhor no deserto, não lhes faltou nada no deserto. Eu acho que é isso que nós precisamos fazer também, fazer essa reflexão. Não espere para valorizar as coisas quando você perder. Isso serve para mim também. Não vamos deixar para valorizar as coisas quando a gente perder elas. Ainda em Hebreus, pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar. Desculpa, não é Hebreus nada. É Hebreus sim. Desculpa. Pela fé Abraão, quando convocado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança, embora não soubesse para onde estava sendo dirigido. Você conhece: Abraão, vai para onde? Depois eu te mostro. Mediante a fé peregrinou na terra prometida, como se fosse terra estrangeira, habitando em tendas, assim como Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, no qual Deus é o arquiteto e edificador. Por meio da fé, da mesma forma, a própria Sara recebeu poder para gerar filhos, ainda que estéril e avançada de idade, porque considerou fidedigno aquele que lhe havia feito a promessa. Sendo assim, daquele homem, já sem virilidade, nasceu uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu, e incontestável como os grãos de areia à beira do mar. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia pela fé. Todos esses viveram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, vindo de longe, à distância, os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que se expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. Pois se estivesse cogitando sobre aquelas de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Em vez disso, aguardavam eles pela pátria excelente, ou seja, a pátria celestial. Por esse motivo,
Deus não se constrange em ser conhecido como Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, no tempo em que Deus o expôs à prova, ofereceu-lhe Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido a promessa estava mesmo a ponto de sacrificar o seu unigênito. Esse foi Abraão. Mesmo sem saber para onde ia, ele foi. Mesmo sem saber para onde ia que ele estava indo, ele foi. Ele foi pela fé. E ele foi provado. Vai. Aí depois Deus pede para ele o quê? O filho da promessa. Primeiro milagre maravilhoso. A Bíblia diz que ele já era idoso, não pensava mais em ter filhos. A Bíblia diz que Deus deu uma promessa, ele acreditou, ele creu. Depois Deus vai lá e pede o filho dele, pede Isaque. Deus colocou ele à prova. Amém? Nós precisamos compreender que as provações fazem parte do plano de Deus para promover maturidade espiritual. Vou repetir, precisamos entender que as provações fazem parte do plano de Deus para promover o que? Maturidade espiritual. Romanos capítulo 5 diz assim, de 1 a 5. Portanto, havendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a esta graça, na qual agora firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações, porque aprendemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança, e a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele mesmo nos outorgou. E lá em Romanos 8, 28, você sabe, estamos certos de que Deus age em todas as coisas, com o fim de nos beneficiar, todos os que o amam, os que foram chamados conforme o seu plano. Ou seja, sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, Paulo sabe que tudo, a confiança é plena, a confiança é plena, confiança plena. Hoje de manhã ainda falava sobre essa passagem, no primeiro culto, essa mesma mensagem eu preguei hoje de manhã, no primeiro culto, falava que Paulo, ele nasceu para fazer a diferença. Ele estava no mundo, ele era o melhor lá no mundo. Ele estava no mundo, ele era radical. E quando ele teve encontro com Deus, ele não deixou de ser radical. Ele entregou a sua vida. Ele foi radical. Ele foi especial. Paulo foi especial. Paulo entrou com tudo. Paulo disse, vamos para cima. Quando Paulo nunca disse, estamos juntos. Ele entrou com tudo. Sofreu açoites, naufrágio, esteve preso. A atitude de Paulo preso, qual foi? Murmurar. Já pensou? Você já pensou? Se nós passássemos a prova, as provas que Paulo passou, Paulo, doutor da lei, foi anunciando, foi a tempo, fora de tempo, se fez de louco para ganhar os loucos, se fez de sábio para ganhar os sábios, para que de alguma forma conseguisse ganhar algum, se fez de tudo para com todos, para que de alguma forma pudesse ganhar um. Paulo queria pelo menos ganhar um para Jesus. Paulo queria ser relevante. Paulo disse, eu prego para os mais influentes, porque eu não quero que o evangelho se perca. Paulo pregava assim, pregava para todos, mas ele fazia questão de pregar para os mais influentes, porque ele não queria voltar de mãos vazias. Ele pensava assim, bom, esse aqui é influente, esse aqui, se ele se converte, o evangelho vai longe. A gente aprende até algo, né? Que às vezes nós temos medo das pessoas muito capacitadas. Não podemos ter medo. Nós temos que saber o seguinte, irmãos, tem gente que faz coisa que eu não faço, coisa boa, o evangelho avança. Tem gente que faz melhor do que eu, o evangelho avança. Tem gente que
sabe cantar melhor do que eu, sabe tocar melhor que eu, sabe pregar melhor, coisa boa, o evangelho avança. Tem gente que é líder melhor que eu, que bom, o evangelho avança. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Vamos então para Atos, capítulo 16, versículo 16. Vamos a mais uma leitura bíblica. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, Atos 16, 16, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada de um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Era uma jovem que adivinhava o futuro. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Ela era uma escrava. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam caminho de salvação. Aquela mulher não era cristã, não era nada, ela tinha um espírito de adivinhação. Onde Paulo pregava, ela ia atrás: esses homens são homens de Deus, esse é homem de Deus, esse é homem de Deus. Quantas pessoas endemoniadas chamam a gente de homem de Deus e a gente acha, dá uma estufadinha no peito? Quantas pessoas que não têm compromisso com Deus, esse é homem de Deus. Quantas vezes nós fomos nas ruas pregar o evangelho para moradores de rua, e eles estão lá dizendo: eu vejo que tu é profeta. Essa mulher tinha um espírito de adivinhação, e onde Paulo ia, ela ia, onde Paulo ia, ela ia. Esse é profeta, esse é profeta. Vamos ver o que aconteceu. Versículo 18 diz, eu estou lá em Atos 16, versículo 18 diz assim: e ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno-te a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Bom, Paulo expulsa o demônio de adivinhação daquela escrava. Agora ficou ruim para o lado de Paulo. Vamos ver o que aconteceu. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram, afirmando: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes que a nós romanos não é lícito acatar e tampouco praticar. Versículo 22. Então uma multidão unânime os atacou, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior. Não foi na cela comum, não. Eles botaram lá na solitária. E lhes prendeu os pés, ainda assim colocou eles num tronco e prendeu os pés deles. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente, aconteceu um terremoto tão violento, e os alicerces da prisão foram tão abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram, e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Então Paulo prega, fazendo a obra de Deus. Porque ele está fazendo a obra de Deus, ele é injustiçado, ele é... Quantos de nós, porque estamos fazendo a obra de Deus, acha que não tem a prova para nós? Quantos de nós acham que a obra de Deus é só vai, só avança? Paulo ainda precisava passar por mais alguma coisa. Paulo foi provado, e ele entendeu o que lá na prisão tinha algo para ele fazer lá.
Por isso que Deus levou ele lá. Paulo não murmurou, não reclamou, não murmurou. A Bíblia diz que eles oravam e cantavam louvores, e à meia-noite, tudo que era corrente, até os bandidos foram presos aquele dia, foram soltos aquele dia. As correntes de todos os presidiários ali, todos, as correntes se soltaram. Por causa de quê? Por causa que alguém não murmurou, alguém não achou que Deus não o amava. Dentro de Paulo estava assim: eu sei que tudo coopera, eu sei que no final vai dar tudo certo. Paulo está dizendo assim, ó, eu sei que no final dá tudo certo, no final vai dar tudo certo, no final, isso é Romanos 8:28, no final vai dar certo. E se não deu certo ainda é porque não foi o final. No final vai dar certo. Nós precisamos ter isso no nosso coração, na nossa mente. No final vai dar certo. Ei, te anima, te esforça, te anima, tenha coragem, tenha bom ânimo. No final vai dar certo, no final vai dar certo. Vai passar, vai passar. Enquanto isso, a gente não ganhava a gente na prisão, agora a gente vai ganhar a gente na prisão. Enquanto isso, a gente não consegue se reunir aqui, então nós estamos indo nas casas, nós estamos indo nas ruas, nós estamos indo para a internet, nós estamos indo para o YouTube, nós estamos indo para o Facebook. Enquanto isso, a gente está alcançando outras pessoas que a gente não alcançava. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. 2 Coríntios capítulo 1 também, versículo 3 a 11, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que fomos consolados por Deus. A gente já viu aquele ditado, diz assim, ó, quem nunca teve filho, como é que pode ensinar os outros como é que é os filhos, né? Mas, às vezes, faz melhor que os próprios pais, né? Não é verdade? Às vezes não tem filho, mas cuida dos filhos dos outros melhor que os pais, né? Ah, mas tu não tem filho, como é que você vai? Se não é casado, como é que vai ensinar sobre casado? Então, se eu casar meu seu filho, morei com o pai e com a mãe, então eu sei como é o casado, posso ensinar assim. Lógico que eu não tenho a experiência dos casados, né? A pessoa que não é casada, né? Pode ensinar sim, com atitude. Só que Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó: as tribulações vêm para mim ser consolado. Para mim, com as consolações que eu sou consolado, eu também consolo. Olha o objetivo das consolações, olha o objetivo das tribulações, aliás, para que eu também saiba consolar aqueles que estão passando as mesmas, Paulo usa aqui, ó, as mesmas aflições que eu. Talvez a gente com a nossa mente natural, limitada, humana, se Paulo não tivesse essas provações, ele teria ido mais longe, ele teria pregado mais. Se não tivesse preso lá, não, mas ele estava preso, ele pregou, ele foi atribulado, ele pregou com as tribulações, ele sofreu injustiça e com isso ele continuou pregando, ele ensinou outra coisa. Paulo não saiu da sua humanidade, assim como Cristo não saiu da sua humanidade. Jesus no Getsêmani disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Jesus suou gotas de sangue. É um fenômeno. Talvez você ache, não, mas isso é uma coisa difícil de acontecer, esse fenômeno aí de suar gotas de sangue. Eu já vi pessoalmente esse fenômeno. Ao invés de sair um suor, do braço da pessoa, brota como se fosse, imagina uma gota, brota como se fosse um bichinho saindo de dentro do corpo de uma pessoa, brota uma gotinha de sangue e pinga no chão. Eu já vi esse fenômeno. Meu pai teve esse fenômeno. Antes dele falecer, a gente não sabia o que se passava na mente dele, mas era uma agonia. Meu pai, a vida toda alcoólatra, né? E adoeceu, eu imagino que ele estava vendo que ele estava morrendo. Ele agoniava. A gente se olhava assim, né? Aquelas coisas saíam, brotavam assim. Pum. A pessoa no estado de estresse, de agonia profunda, é capaz dela suar gotas de sangue. Por que Jesus suou gotas? Porque ele estava na sua natureza humana.
por causa de mim, por causa de você. Nós estudamos isso, né? Naquela mensagem, na última ceia, sobre a aliança perfeita. Ali deixou bem claro a aliança que Deus fez conosco. Ele deu para ele, nós trocamos. Por isso Paulo disse, né? Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida. Ou seja, eu ofereci a minha vida para Deus e Ele ofereceu a dele para mim. Qual a vida que eu tenho? A minha vida frágil. Essa vida que eu ofereci para Deus. E Ele me ofereceu a dele qual? A vida eterna. Então Ele morreu a minha morte para me viver a vida dele. Glória a Deus. Então Paulo está dizendo aqui, ora, se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é pois para a vossa consolação, a qual vos proporciona perseverança, a fim de que suporteis as mesmas aflições que nós também estamos passando. E a nossa esperança a vosso respeito está firme, visto que sabemos que sois participantes do sofrimento e de qual forma o sereis da consolação. Irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia. Paulo disse assim, eu não vou esconder para vocês que eu passei tribulações lá. Olha o que Paulo está dizendo, olha o ensinamento de Paulo. Ou vou pintar aqui, não, mistério é só sucesso, só coisa boa. Paulo disse, não vou esconder de vocês, não foi fácil lá atrás. Ele está dizendo aqui, ó, irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito, olha só, muito acima da nossa capacidade de suportar. Paulo dizendo, hein, o homem que a sombra dele curava, ele que está dizendo isso aqui. Olha só, vamos continuar, muito acima da nossa capacidade de suportar, da qual, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Paulo desejou, o apóstolo Paulo desejou morrer. Sabe que isso aqui é uma palavra libertadora para você que está me escutando? Talvez você desejou morrer algum instante da vida. Você não é menos que ninguém por causa disso. Você não morreu porque Jesus não deixou. Você está em pé porque Jesus não deixou. Paulo, homem cheio do Espírito Santo, desejou morrer. Porque as provas que veio para ele disse que foi mais forte do que eu poderia suportar. Ele segue dizendo aqui, de fato, já tínhamos sobre nós a sentença da morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou, seguirá nos livrando de tão grande e horrível perigo de morte. É nele que depositamos toda a nossa fé, que continuará nos livrando. Versículo 11, contando também com a ajuda das vossas orações por nós, para que pelo favor que nos foi concedido pela intercessão de muitos, da mesma forma, muitos sejam oferecidas ações de graça a vosso respeito. Ou seja, por causa das vossas orações, muitas pessoas serão alcançadas, e por causa das vossas orações, muitas ações de graças. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Irmãos, não cheguei nem na metade da mensagem ainda. Ainda tem muita coisa, ainda tem Mateus que eu não li, Provérbios, Jó, Gênesis, ainda tem Filipenses. Vou ler Filipenses então. Mais do que isso, compreendendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor e do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Paulo considerou tudo esterco, Paulo falando, para quê? Para ganhar a Cristo. Tem Abacuque também, vamos ler Abacuque, o Ministério do Louvor pode subir. Tem Abacuque que diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, as ovelhas sejam sequestradas no aprisco, e o gado morra nos currais, eu todavia me alegrarei no Senhor,
e exultarei no Deus da minha salvação. Senhor Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me caminhar por lugares altos, ao regente de música para instrumentos de corda. Abacuque 3. Tem salmos para ler ainda, tem muitos salmos para ler, tem Jeremias, tem Coríntios, Filipenses, Romanos, 2 Timóteo, Jó de novo, Pedro, Tessalonicenses, João, Josué, Salmos, Coríntios, Isaías, Filipenses, Jeremias e João. Tudo isso eu não li ainda para você. Tudo isso é o que? Falando sobre as provações. Se o evangelho não é provações, meus irmãos, nos ensinaram um outro evangelho. O evangelho é prova, sim. Mas como nós lemos, Jesus venceu o mundo,